Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Para quem não conhece, meu nome é Mariana e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre planejamento financeiro, tá? Esse vídeo aqui, ele é parte do nosso desafio, tá? Então, tô lançando o canal já com esse vídeo, que é parte do desafio que a gente tá fazendo, um desafio chamado Desafio 360, que é para mudar a nossa realidade financeira, mudar a forma como a gente utiliza o dinheiro, né? Como a gente encara o dinheiro na nossa vida, tá? Então, se você quiser saber mais um pouquinho sobre o desafio, deixei o link aqui embaixo, tá? Ele tá acontecendo no Instagram, no WhatsApp e no Telegram. Então, aqui embaixo tá o link para você entender melhor como funciona. Como eu falei, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento financeiro e eu vou falar o que é, para que serve, tá? E vou entrar no conceito como a gente está trabalhando ele no desafio, né? Então, ele é parte das tarefas, então aqui também vamos deixar algumas tarefas, né, para você estar fazendo o seu desafio aí, quem está participando, tá? Mas ele vai ficar salvo aqui no canal também para quem quiser assistir, tá bom? Como eu falei, a gente está na terceira semana do desafio, tá? Esse vídeo aqui vai falar do planejamento financeiro que a gente começou a fazer na semana anterior, tá? E o que é um planejamento financeiro, tá? O planejamento financeiro é um plano, uma estratégia que você vai criar, que você vai montar para usar o seu dinheiro no futuro, tá? E usar ele de que forma? Da melhor forma para atingir os seus objetivos, tá? Os seus sonhos, as suas metas, o que você quer realizar na sua vida, tá? Então, o planejamento financeiro, ele serve justamente para isso. Não existe uma só forma de fazer um planejamento financeiro, tá? Você vai entrar aqui na internet, você vai achar várias fórmulas, vários métodos, várias dicas, inclusive, de como fazer o seu planejamento financeiro. O que é errado no planejamento financeiro? É você não ter não fazer o seu, tá? Isso é a parte errada, tá? Aqui no desafio, eu tô propondo um planejamento financeiro um pouquinho diferente do que a gente começa a ver, que a gente está acostumado a ver por aí, porque é um planejamento que, junto com uma estratégia, né, de controle, né, e de gastos, né, e de como utilizar o dinheiro, ele também tem uma série de exercícios para você quebrar algumas crenças, derrubar algumas crenças que você tem sobre o dinheiro. Por quê? Além dos números, né, que são muito importantes, né, na sua vida financeira, uma coisa que é determinante para o sucesso da sua vida financeira, você ter uma vida financeira equilibrada, é o quê? É o seu autoconhecimento, tá? É a sua inteligência emocional e principalmente a sua autorresponsabilidade, tá? Então não dá para você pensar só em números. Os números são importantes, sim, são dados, são fatos ali que você precisa levar em consideração. Mas como você encara tudo isso, como você interage com tudo isso, é que vai determinar ou não se você vai conseguir ter um equilíbrio na sua vida financeira, tá? Então, por isso esse desafio foi criado também para, junto com esses exercícios, com números, com dados, você também ir quebrando essas crenças, né, que limitam, que fazem com que a gente encare o dinheiro de uma forma errada, de uma forma prejudicial para a nossa vida. Então, ele vai junto, eles vão caminhando juntos, tá? Então, esse desafio, ele vem para isso também, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Aqui, quando a gente fala em planejamento financeiro, a gente vai entender qual que é a nossa realidade hoje. Então, a gente vai fazer uma retrospectiva, tá? Quem está no desafio já fez, né, essa retrospectiva financeira, que é o quê? É um levantamento de gastos, tá? É um levantamento de tudo que você gasta no mês, né? Se você recebe mensalmente, se você gera o dinheiro mensalmente, tudo que você gasta nesse período, tá? Com o dinheiro que você gera, né? Então, você vai fazer esse levantamento levando em consideração os seus gastos, né, com coisas do dia a dia básicas, né, para sua sobrevivência, para sua vida, e você vai separar entre esses básicos e aqueles que são flutuantes, aqueles que não são tão necessários ou aqueles que você não precisa todo mês, não é uma necessidade básica, tá? E por que a gente não vai separar, por exemplo, em gastos fixos e gastos variáveis? Porque isso também é muito diferente para cada pessoa, tá? Apesar da gente saber que tem coisas que você vai gastar o mesmo valor todo mês, podem ser coisas, né, que você não é uma necessidade básica para sua vida. Então, em vez da gente separar entre fixos e variáveis, a gente vai separar entre gastos básicos, que é aqueles que você
não pode abrir mão no seu dia a dia, e gastos flutuantes, tá? E já levantando uma questão aqui, gastos básicos não quer dizer que são só as coisas que é para você sobreviver. São todas aquelas coisas que você precisa para manter a sua vida como ela está hoje, sua qualidade de vida, sua alegria de viver, tá? Porque a gente, de maneira nenhuma, a gente quer perder a alegria de viver. A gente quer melhorar, inclusive, a gente quer ter mais alegria para viver a partir de uma saúde financeira equilibrada, né? E trabalhando para os nossos objetivos, certo? Então a gente vai pensar nesses gastos básicos, tudo aquilo que a gente precisa para estar vivendo a nossa vida de uma maneira confortável, estável e feliz, tá? E nos gastos flutuantes, tudo aquilo que não é tão necessário, sabe? Às vezes alguma coisa que eu gosto de comprar, gosto de fazer todo mês, mas que em determinado momento elas não são básicas, elas não são necessárias para minha vida e eu posso me virar sem elas muito bem, certo? Fazendo essa separação, a gente já quebra algumas crenças, tá? Algumas crenças de que eu preciso viver com pouco ou na escassez. Não é o pouco que eu falo com poucos recursos, tá? Com escassez que eu estou falando. A gente consegue sim ter uma vida feliz, equilibrada com menos, tá? O que a gente não consegue é viver uma vida com escassez, uma vida de sobrevivência. Isso é muito difícil. Claro que em determinados momentos da nossa vida a gente precisa fazer escolhas, né? A gente precisa reduzir gastos para equilibrar. Mas isso não pode ser uma constante, isso não pode ser a vida toda, tá? Então a gente vai aprender inclusive a fazer essas escolhas no momento certo, da forma certa, para que elas não durem para a vida toda, para que você não tenha uma vida de escassez, de privação a vida toda, tá? Então a gente já tem essa visão, né? Como eu falei, a gente vai tratar tudo com outro olhar. Então a gente vai inverter algumas coisas. Com esse fluxo, né, de gastos que você já fez, já levantou essa retrospectiva, tenta fazer ela pegando a média de uns 3 meses anteriores, tá? Para você saber exatamente qual que é esse valor, tá? Ou essa média de valor, tá? Porque a gente vai usar isso para o planejamento futuro. Então, ela precisa ser bem detalhada mesmo, ela precisa ser bem mais exata para a gente também não trabalhar com números imaginários ou números fora da realidade, certo? E aí a segunda coisa que a gente vai fazer é fazer esse levantamento das nossas receitas. Se você tem mais de uma fonte de renda, aí você soma, né, essas fontes. Se você só tem uma fonte de renda, você vai colocar sua fonte de renda mensal aí, tá? O valor que você recebe livre de impostos, o valor líquido que você recebe, que você usa no seu dia a dia aí, tá? Desse valor, você vai fazer uma conta de subtração e vai sair o seu saldo, né? Então, aquilo que hoje nós vamos chamar que sobra, mas a gente já vai mudar isso para daqui a pouco. O que sobra, esse saldo, né, é aquilo que você tirou, né? Então, depois de tudo que você somou aí, que gastou, você tira daquilo que você recebeu, né? Que você gerou no mês, tá? Aí começa uma outra crença que a gente vai começar a derrubar. A gente não vai mais tratar isso como sobra, tá? A gente vai tratar como saldo e vai tratar isso como o seu pagamento mensal, tá? Isso depois que você fez todos os cálculos de quanto você gasta e você verificou ali que ainda tem um saldo positivo, esse saldo positivo ele é seu, tá? Não importa o valor, ele é seu para os seus objetivos, para o seu futuro, para aquilo que você vai fazer, tá? Às vezes, né, nessa primeira etapa aqui, quando a gente está começando a fazer um planejamento financeiro, principalmente se a gente nunca fez, pode ser que você vai chegar no momento e vai olhar assim e vai falar, não está sobrando nada, Mari. Não está sobrando, está faltando, inclusive. O que eu faço, tá? E o que eu faço é ter calma, tá? Como eu já falei aqui algumas vezes no desafio, é tudo um processo e aos poucos a gente vai melhorando essa realidade, vai mudando essa realidade, tá? O que a gente vai fazer é destinar esse saldo para nós, então a gente vai inverter a prioridade, tá? Hoje, sendo negativo ou não, esse saldo é nosso, então a gente precisa trabalhar isso como prioridade, inclusive para que a gente gere um saldo melhor, um saldo positivo no futuro. Então, esse valor, esse saldo, ele é nosso, ele é para os nossos objetivos, para as nossas metas, para o nosso futuro, então ele precisa ser a prioridade.
Então, a partir de agora, quando eu for fazer o meu planejamento, esse vai ser o primeiro valor lá em destaque, antes de eu pagar qualquer conta, antes de eu pagar qualquer boleto, qualquer coisa que eu for comprar, esse valor ele tem que vir para mim, tá? E aí depois a gente vai entender como que ele vem para mim, né, no final, quando a gente for detalhar nossas metas, nossos objetivos, certo? Aí a questão de quando não sobra, como é que a gente faz? Aí começa o nosso planejamento mesmo, né? A trabalhar nossas estratégias, né? Quando não sobra, quando falta, né? Quando a gente está endividado, a gente está numa situação de desequilíbrio, tá? Então as nossas contas, elas estão desequilibradas, eu estou gastando mais do que eu consigo gerar, tá? E existem algumas soluções, tá? Claro que a gente vai pensar logo em ganhar mais, né? Ah, eu vou arrumar um emprego melhor, vou fazer uma renda extra, vou vender alguma coisa, enfim. A questão é que esse tipo de solução, ele funciona no curto prazo, ele funciona, por exemplo, pontualmente. Por quê? Eu não consigo toda hora mudar de emprego, eu não consigo toda hora manter uma jornada dupla ou tripla para estar gerando uma renda extra, tá? Então, por melhor que sejam essas estratégias, elas precisam ser pontuais e específicas para determinados pontos e necessidades que a gente tem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer antes de pensar em uma renda extra é organizar as minhas contas, né? Como eu falei, a gente vai dividir as contas em gastos básicos e gastos flutuantes, e aí eu vou pegar essa lista que eu fiz dos gastos, vou olhar primeiramente para os gastos flutuantes, tá? Tudo que eu classifico como gasto básico, ele é necessário para a minha vida, então eu vou olhar para ele de outra forma mais para frente, tá? O que eu vou olhar agora é os gastos flutuantes, tá? E vou ver ali naquela lista tudo que eu não preciso hoje, que eu posso deixar de gastar ou posso economizar. E aí, na frente do valor que eu tô recebendo, né, que eu tô gastando hoje, eu vou colocar um teto, eu vou limitar um teto de gastos, certo? E como é que eu faço isso? Eu vou pegar esse valor que eu vi ali, que eu tirei a média dos 3 meses, que eu costumo gastar com cada um desses itens, e vou diminuir esse valor, eu vou especificar um valor, eu vou determinar um valor X menor do que esse que eu estou gastando para cada um desses gastos. Se nessa avaliação eu encontrar nessa lista algumas coisas que eu posso já cortar, eu já vou cortar também, tá? Principalmente se eu estou em situação de endividamento, o mais interessante seria cortar os gastos flutuantes a princípio, claro, como eu falei, a gente vai fazer essas interseções pontualmente, tá? Porque não dá para você sustentar uma vida feliz e equilibrada cortando tudo que te faz bem, que te traz alegria, porque também a função do dinheiro é essa, tá? A função do dinheiro é te trazer coisas que o mundo ali nos proporciona, que traz mais experiências interessantes para a nossa vida, tá? Então, a intenção ali é você criar as suas prioridades, né? Entender a sua situação financeira e ver ali nas suas contas, né, nos seus gastos flutuantes, aquilo que você pode abrir mão, que você pode economizar, que você pode deixar de gastar, tá? E a gente vai fazer isso reduzindo drasticamente esses valores, tá bom? Por isso que eu falei da questão de um teto de gastos, tá? Essa primeira fase, ela é bem mais detalhada, porque a partir do momento que você estabelece um teto de gastos e você começa a trabalhar com ele, né, e a viver ele, tudo fica mais fácil e fica mais rápido, tá? Porque você sabe exatamente quanto você pode gastar. Depois, né, no final do desafio, para quem for participar, a gente vai entender como melhorar, como deixar esse controle mais fácil para o dia a dia também, tá? E aí você não vai precisar, por exemplo, ficar anotando cada coisinha que você gasta, tá? Então, tem técnicas para isso também, só que esse primeiro ele precisa ser mais detalhado, tá? Então, você vai lá gasto por gasto, vai reduzindo ou retirando os gastos que você achar desnecessário agora nesse momento, que possa te trazer esse saldo positivo, tá? Mais pro positivo. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre pagamento de dívidas, inclusive se você tem dívidas muito altas, tá? Existem técnicas para isso, mas eu prometo trazer outro vídeo só para isso, tá? Primeiro a gente hoje vai falar mais sobre planejamento mesmo financeiro, então a gente vai continuar aqui.
Então, por exemplo, se você gasta lá R$ 200 com delivery, né, comida de delivery, o que você vai fazer? Eu vou parar de comer no delivery? Se você achar que a sua situação financeira está bem apertada, bem desequilibrada, você para por um tempo de pedir, claro, por delivery, porque realmente o custo de uma alimentação por delivery é bem mais alta, né? Como uma alimentação em restaurante, ou você vai simplesmente estabelecer um teto, tá? Então, se você gasta R$ 200, costuma gastar R$ 200, né? Sua média de gastos por mês, você vai baixar para R$ 100, R$ 150 e vai manter nessa média aí durante o tempo para você ter esse saldo já positivo nesse caso. Tá? E a ideia é fazer isso com todos os seus gastos, tá? A ideia é que você determine esse orçamento para atender às suas necessidades e também para cortar os gastos que você olhar agora, como eu falei, é um processo de autoconhecimento. Aí você olha com essa sua lista e entende que aquilo não é importante, tá? O que a gente pode entender também nesse processo, que não é se privar das coisas, tá? É definir prioridades, né? É fazer escolhas conscientes para contribuir com seus sonhos no futuro, com aquele objetivo maior que você tem, para sua liberdade financeira mais para frente, tá? Então, assim, a gente nunca pode esquecer que a nossa relação com o dinheiro, ela começa na infância, só que nós somos adultos hoje, tá? Então, a gente precisa evoluir essa relação, tá? Como adultos, nós temos que nos autorresponsabilizar por essa relação, tá? Entender que gastar mais do que a gente gera só para manter luxo, mimo e atender algumas necessidades que talvez a gente precise tratar mais profundamente, é se manter no papel de criança, de vítima, tá? E por quê? Porque aí a gente vai alimentar aquela coisa, nunca me sobra dinheiro, porque a minha vida é assim, e a gente vai alimentando essa situação de vítima. E ninguém quer ser vítima, tá, da própria vida. A gente quer ser protagonista, a gente quer ser feliz e quer viver melhor, tá? Aí o que pode acontecer depois que você fez tudo isso? Pode acontecer de você virar para mim e falar, Mari, cortei tudo que eu podia, mesmo assim não consigo, as contas ainda não fecham. Aí, de novo, vamos voltar ali na autorresponsabilidade, no que eu tô fazendo, entender que o meu padrão de vida ali já tá maior, né, do que eu tô conseguindo pagar. Lembra que eu falei, às vezes precisa de coisas um pouquinho mais profundas, mais pontuais? Aí sim eu vou fazer uma renda extra, eu vou diminuir meus custos básicos, né, que aí vai entrar na segunda fase. O que eu vou pegar? Eu vou pegar meus custos básicos ali, aquela lista, né, que a gente separou, tá? Eu vou deixar aqui o link do desafio aqui embaixo, porque no desafio tem todo o material complementar, já com essas listas prontas, que é só você preencher se você quiser também participar, tá bom? E o que você vai fazer? Você vai pegar esses gastos básicos e da mesma forma você vai olhar eles um a um, tá? E aí você vai criar estratégias para economizar também nos gastos básicos. O que eu vou deixar de comer? Não, você vai ao mercado, por exemplo, em dias em que está em promoção, tá? Você vai fazer um planejamento melhor das suas refeições, tá? Fazer listas de compras, entendeu? Vai aproveitar datas especiais, entendeu? Então, tudo isso vai te trazendo algumas economias no dia a dia, que somadas elas vão te trazer um salto positivo maior no final das contas, tá? Além disso, o que você pode fazer? Você pode negociar taxas, assinaturas, você pode negociar tarifas, inclusive tarifas de banco. Você não é necessário você pagar hoje uma tarifa bancária, tá? Você pode optar por uma conta básica e não pagar esse tipo de tarifa, ou mesmo abrir contas em bancos digitais que não cobram nenhuma tarifa, tá? Reduzir gastos, né, com anuidade de cartão, então trocar por cartões que não paguem anuidade, né, principalmente se você costuma usar o cartão de crédito, tá? E assim a gente vai entender que não é viver no menos, tá? Na escassez, é entender que é uma fase, e é uma fase que é parte de uma construção daquilo que você quer para o seu futuro, tá? É uma parte de você trazer aquele objetivo que às vezes você acha muito distante da sua realidade, trazer ele um pouquinho mais para perto, tá? E não é para você economizar com aquele sentimento ruim, sabe? De escassez, aí tá me faltando. Não. É economizar com aquele sentimento de que você sabe as suas prioridades, tá?
É apenas parte do processo isso, tá? Que você está construindo uma vida melhor, mais equilibrada, tá? E pode acontecer nesse processo, como eu falei, é um processo inclusive de autoconhecimento, que você entenda que viver com menos, né, não é ruim, né? E pode ser inclusive muito libertador, tá? Para a sua vida, para os seus sonhos, para a forma como você quer o seu futuro, tá? Então essa é a parte importante dessa primeira parte do planejamento financeiro, que é o quê? Essa gestão de gastos, tá? A gente tá planejando o futuro, tá? Então eu vou fazer da mesma forma com os gastos flutuantes, uma lista de teto de gastos também para os gastos básicos. Só que a questão vai ser o quê? Para os básicos não vai ser o valor que eu escolhi gastar, como os flutuantes, que são gastos que eu tenho que não são necessários. Eu vou olhar a minha média de gastos, vou entender ali onde eu consigo economizar, onde eu consigo negociar e vou colocar novos tetos de gastos ali e vou tentar me manter nesse valor, certo? Claro que isso não é uma mudança que às vezes a gente consegue de primeira, tá? Por isso que eu falei que um planejamento financeiro, ele precisa entender qual que é a sua realidade, mais do que qualquer outra fórmula, tá? Fórmula, dica, qualquer outra coisa. Ele precisa entender qual é a sua realidade, como que é o seu estilo de vida hoje. Você precisa entender isso para colocar no seu planejamento financeiro e para conseguir executar ele no longo prazo aí. Claro que durante esse caminhar, esse processo, você vai alterar esse planejamento, você vai aumentar ali, vai diminuir aqui, você vai ajustando isso, tá? Mas ele precisa estar de acordo com a sua realidade, tá? Com o que você acredita, com os seus valores, tá? No desafio tem algo só sobre valores para entender a importância deles, né? Na hora da gente definir nossas metas, tá? Então é importante que você se concentre nisso também, tá? Entenda que o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para você da mesma forma, tá? O que acontece? Quando a gente determina esses valores, esses tetos, né, de gastos do nosso planejamento, né, o que eu posso fazer para deixar eles mais fortes, tá? Claro, como eu falei, sempre são exercícios pontuais para mudar os nossos hábitos e criar novos hábitos financeiros. O que eu posso fazer, pelo menos nos 3 primeiros meses ali do nosso planejamento, para isso ficar mais forte na nossa vida? Antes de eu gastar o dinheiro, de eu pagar as contas, eu retiro esse dinheiro em espécie, tá? Eu sei que é muito mais fácil gastar no débito, no crédito, enfim, Pix, essas coisas, mas o que eu puder tirar em espécie e pagar o dinheiro em espécie, então eu vou ao mercado e pagar aquele valor que eu determinei em espécie, eu vou trazer essa noção da realidade do valor do dinheiro ali na minha mão mais forte na minha vida, o que vai me ajudar a conseguir me manter no planejamento no longo prazo, tá? Por isso que é importante alguns exercícios pontuais, como eu falei. E esse exercício também é muito importante, né? Como eu disse, é tudo parte do processo, tá? O importante é a gente não pular etapas, tá? Desse planejamento financeiro. E mais importante ainda, é a gente ir olhando para ele sempre com muita atenção e vendo aonde ele precisa ser alterado, onde ele precisa ser ajustado ali, para que a gente consiga ir levando ele para a nossa vida como uma coisa nova, mas que uma coisa que vai durar, que vai perdurar para sempre. Como eu falei, o maior erro é não ter um planejamento financeiro, tá ok? O que acontece? Pega cada passo desse que eu falei, faz aí o seu planejamento. Se você gostou disso tudo aqui, pode entrar também no desafio, ele tá rolando ali, são 4 semanas de desafio, tá? Esse desafio ele vai ficar disponível até o final de dezembro aí pra gente tá entrando 2023 já de um jeito novo, né? Começando o ano de um jeito mais, né? mais planejado, mais direcionado para os nossos sonhos, tá? Pra gente não passar mais um ano frustrado, mais um ano vivendo atrás, né, do dinheiro que sobra, tá? Então é importante também passar por isso. Se você tiver interesse, se você ficou interessado, é só clicar aqui, tá? Que a gente vai junto nessa jornada, tá bom?
O que eu tinha para falar exatamente hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem está participando do desafio, coloca aqui embaixo, tá? Nos comentários o que achou, tá? Só recapitulando o que a gente vai fazer no desafio, tá lá a listinha de tarefas mais completa. Então a gente vai fazer esse nosso levantamento financeiro, que colocando o nosso saldo, né, como prioridade primeiro, depois o que a gente gera, né, ou depois o que a gente gasta, né, no dia a dia, nossos gastos gerais, e depois o total disso tudo. Então a gente, em vez de fazer um cálculo de subtração, a gente vai fazer um cálculo de adição, tá? Lá no desafio tem especificando como fazer esse exercício direitinho, tá? Faça o seu planejamento de gastos para os próximos meses aí, reduzindo gastos, economizando com inteligência, tá? Tem material também lá no desafio com lista para você colocar à mão, lembrando que eu já falei no desafio que quanto mais você fizer à mão, quanto mais você pegar naquilo, né, na realidade, aquilo fica mais vivo em você, tá? E aí você colocar em prática o mais rápido possível esse planejamento, não deixar passar aí nem mais um momento aí para sua vida começar a mudar, tá bom? Acho que é isso. Muito, muito obrigado por você que está assistindo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, tá? Esse é o primeiro vídeo do canal, tá? Depois eu vou trazer mais alguns ainda dentro do desafio, tá? E depois a gente, no decorrer do tempo, vai trazendo mais conteúdo por aqui também. Se você não me segue, corre lá no Instagram, me segue, @soumarileal, tá bom? Que eu trago bastante coisa sobre finanças pessoais e investimentos, tá? E se inscreve no desafio se você gostou desse conteúdo, tá? Um beijo e até o próximo.